E deu ruim aí para o senhor Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. O bolsonarismo passou aí o mês de março, junto com parte da imprensa, criando uma fake news. Em março, chegou o enviado da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. Ele chegou ao Brasil e a extrema-direita falou: olha, veio aqui o enviado do Donald Trump e ele vai averiguar que o Brasil é uma ditadura da toga, que tem pessoas que são presos políticos, que não fizeram nada e tudo mais. O enviado da OEA já tinha acertado com o TSE e o STF que não encontraria com a extrema-direita. Porém, acabou se encontrando e os deputados fizeram muitas fotos e vídeos com ele. Um dos vídeos mostra uma das parentes de um dos terroristas do dia 8 de janeiro, condenando que aí o seu parente, não lembro se era marido ou irmão, mas enfim, ele tá preso, ele não fez nada, nossa, só tentou colocar fogo no Congresso Nacional, tadinho, e tudo mais, e um vitimismo danado. Ficaram falando: aguardem 72 horas que ele vai embora, ele vai soltar um relatório bombástico contra o governo Lula, agora vai! Lembrando que quando o Trump foi presidente entre 2017 e 2020, o Trump, ele aparelhou completamente a OEA. E quando o Biden foi presidente entre 2021 a 2024, o Biden não desaparelhou muita coisa que o Trump fez. Inclusive, já falei aqui algumas vezes que me parece que o maior infiltrado da extrema-direita no mundo inteiro se chama Joe Biden. Ninguém abriu tanto espaço para a extrema-direita mundial voltar, e não falo só do Trump, falo em toda a Europa também, e em alguns outros países que apoiaram a política do Biden, como o Biden fez. E ele não desaparelhou as coisas que o Trump fez. Só em temas que envolvem aí identitarismo, esse tipo de causa, aí ele desaparelhava uma coisa ou outra. De resto, ele mantinha. Inclusive o Procurador-Geral da República nomeado por ele e mantido por ele 2 anos depois, na época, era um cara assim que se diz conservador. Mas fala, pô, que coisa. E que não foi pra cima do Trump. Tanto é que o Trump não foi preso por tentativa de golpe de Estado em que morreram pessoas e foi candidato normalmente à presidência. Ele só teve condenações no âmbito estadual, nunca federal. Aí você vê, caramba, que coisa, né? Que coisa. Curioso. Eis que o que acontece, esse pessoal resolveu agora mandar em março, mandar um representante da OEA ao Brasil, e a extrema-direita ficou: agora vai. Quando sai do Brasil, o representante da OEA manda um documento, ele emite um documento, um comunicado dizendo que, tá tudo ok pelo que eu vi no Brasil. Ouvi os dois lados e o Brasil parece um país ok, mas meu relatório vem em 2 meses. Então, não é mais aguardem 72 horas, mas aguardem 72 dias. E foi mais ou menos o que demorou, viu? 70 dias. Não faltaram 2, mas enfim. Saiu o relatório da Organização dos Estados Americanos, do Donald Trump. Lembrando que a OEA é a mesma que deu um golpe de Estado na Bolívia em 2019, em que tentaram assassinar o presidente eleito Evo Morales. E o Elon Musk chegou ao Twitter admitindo que foi ele quem financiou o golpe. Você fala, caramba, o Elon Musk está financiando um golpe na Bolívia, para roubar o lítio da Bolívia. E ele ainda falou: demos o golpe e faremos de novo. Lidem com isso. Ou seja, o problema é de vocês que lutem. Eu vou continuar fazendo quantas vezes eu quiser. Ele coloca quem ele quer e quem o Trump quer na OEA. A OEA diz que a eleição na Bolívia foi fraude, sendo que não foi. O único ponto ali que a oposição tinha para questionar a eleição naquela época é que, para ser eleito em primeiro turno, o Evo Morales precisava ter mais de 40% dos votos, lá a regra é diferente do Brasil, e uma diferença acima de 10% do segundo colocado. E a diferença do Evo Morales para o segundo colocado era de 10,01%. Ele teve 46% dos votos. E o segundo colocado teve ali 36 e alguma coisa, e teve 10,01 a menos que ele. Ou seja, ganhou no primeiro turno. Se fosse para o segundo turno, em todas as pesquisas o Evo Morales tinha mais de 50%. E ganhava fácil, mas muito, muito fácil. A OEA então deu um golpe de Estado. Cancelaram aí qualquer tipo de recontagem, falaram que foi fraude e tentaram prender o Evo Morales e tentaram assassinar o Evo Morales. Essa é a OEA, que foi ao Brasil. Eis que a OEA solta o seu relatório. E o Eduardo Bolsonaro não gostou nada do relatório da OEA. Mas nada mesmo. Direto aqui de um veículo de extrema-direita, o Chororô. Relatório da OEA. Ignora a censura do STF contra a direita. E critica a peruca do Nicolas. O colombiano da OEA ferrou com a narrativa do Bolsonaro.
O trumpista lá da OEA falou, olha, o Brasil está numa plena democracia, tá? Não tem problema algum no Brasil. Aliás, tem um problema. Tem deputado que faz aí discurso de peruca no Congresso Nacional para ridicularizar LGBT. Esse é o maior problema do Brasil, segundo a OEA. Deu ruim. Deu muito ruim. Eduardo Bolsonaro está agora em Nova York, tá a reunião dos desesperados lá em Nova York, porque as investigações aí do caso INSS estão chegando no Centrão. Os próximos vídeos do canal vão mostrar como tem caciques do Centrão que estão lá em Nova York com o Eduardo Bolsonaro, que estão sendo pegos aí. Eu mostrei aqui o único jornalista aí bom, que parece ser bom, da Globo News, o Otávio Guedes, ele mostrou que o que eu vinha falando aqui antes, que gente da Precisa Medicamentos que estava roubando vacina são os organizadores do golpe nos aposentados do INSS. Ele mostrou isso, desenhou lá na Globo, devem ter ficado bravos os chefes dele. Pô, não pode pintar corrupção e direita junto, cara. Tem que ligar à esquerda. Essa é a regra lá. Pois bem, eis que eles lá em Nova York estão lá falando e tudo mais, e decidindo como vão peitar o STF. Agora falaram que, olha, eles talvez... Ontem eles falaram que talvez eles destravem ali uma parte do regimento interno para fazer uma votação para anular o processo da Carla Zambelli, o processo criminal. Não porque eles gostem dela, mas só para peitar o Supremo Tribunal Federal. Sabendo que é inconstitucional. Sabendo, inclusive, que mesmo se eles tivessem essa prerrogativa de anular o processo nesse momento, eles já perderam o prazo, porque o prazo é de 45 dias a partir do momento em que se instaura o processo criminal no STF. E a Carla Zambelli já é ré no STF já faz mais de um ano. Então, não dá. Também querem anular o processo contra o Juscelino Filho, que também deputado aí do União Brasil, que foi indicado pelo partido como ministro do Lula, e o Lula teve uma boa chance aí de demiti-lo, ou demitiu, aliás, o convidou a se retirar, né? Porque é bandido. Aqueles bandidos que o Centrão metem no governo e que se faz alguma coisa errada no governo, a imprensa critica o governo. Como se o Lula tivesse maioria e tivesse escolhido esse cara. No caso, ele não fez crime enquanto estava no governo, ele fez antes. A Polícia Federal descobriu, ele se tornou réu no STF e o Lula demitiu. Pois bem, agora o Congresso Nacional também já passou o prazo de 45 dias, mas o Congresso quer anular também o processo contra ele, só para peitar o STF. E aí, falaram hoje que eles também estão tentando, aí já hoje no comecinho da manhã, Nova York, outro horário, né? Eles já falaram o seguinte, a gente talvez destrave aí alguns projetos de lei, tem um projeto de lei do Gustavo Geyer, que fazem aí, tiram os poderes dos ministros do STF. Então talvez a gente faça isso, hein? Ou seja, estão tentando peitar o STF. E o Eduardo Bolsonaro viu que tá ruim para ele nos Estados Unidos. Ele tentou falar com o Trump aí desde novembro até agora, então já são 6 meses e meio que ele tá tentando falar com o Trump e ele não conseguiu. Ele tentou encontros com Elon Musk e não conseguiu. Ele tentou encontro com secretários do Trump e não conseguiu. Aí ele tentou encontro com líderes do Partido Republicano e não conseguiu. Aí ele tentou encontro com gente do segundo escalão dos secretários do Trump. Ele tem mais de 20 secretários que são ministros, lá é chamado de secretário. Ninguém se encontrou com o Eduardo Bolsonaro. Aí ele tentou com o terceiro escalão. Não conseguiu. Aí ele resolveu pegar uma viagem que já tinha sido marcada semanas antes para o Brasil, quando ele de um membro do terceiro escalão do governo Trump. Quando ele ficou sabendo, ele resolveu fazer um videozinho dizendo, olha, David Gamble vai ao Brasil para discutir sanções ao Alexandre de Moraes. Ei, vamos nos encontrar com ele lá no Brasil. Sendo que ele nunca se encontrou com o Eduardo Bolsonaro nem nos Estados Unidos. Vai se encontrar com os bolsonaristas no Brasil? E aí ele levou um desmentido da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, em inglês e em português, dizendo que não vai lá tratar de sanções ao Alexandre de Moraes, e sim sanções ou ali maneiras de combater o crime organizado, no caso, Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital. É isso. Aí tentaram encontro com ele, e ele mandou um cara do terceiro escalão, que dele já era terceiro escalão, ou seja, o sexto escalão, você pode considerar, um assistente dele qualquer, para se encontrar com o Flávio Bolsonaro só porque o Flávio Bolsonaro é presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado. Só por isso. E aí ele ficou insistindo para ter um encontro, e esse cara é do Senado, não vamos destratar o Senado Nacional, né? Vai lá. Aí criaram um factoide e tudo mais, foram desmentidos, ficaram com um cara de bunda. Aí o Eduardo Bolsonaro continua na narrativa de que ele está lá lutando pelo Brasil. Só que os próprios bolsonaristas, depois dessa, ficaram assim, pô, peraí, né? Até agora nada.
Aguarde 72 horas, aguarde 72 horas. E nada, não vai ter sanção contra o Alexandre de Moraes, não teve David Campbell indo ao Brasil para ferrar o Alexandre de Moraes, não está tendo projeto de lei contra o Alexandre de Moraes, não está tendo relatório da OEA contra o Alexandre de Moraes, não está tendo nada, pô. Depois desse relatório da OEA, sai a notícia de que Eduardo Bolsonaro está zarpando dos Estados Unidos. Diz ele aí que daqui 1 ou 2 meses ele já vai embora dos Estados Unidos. Eu tô achando, sabe o quê? Sabe o que? Vem cá. Vai acabar o visto dele. Pega quando ele foi para os Estados Unidos e faz a matemática. Ele tá falando que fim de junho, começo de julho ele vai embora, justo quando dá 90 dias da entrada dele. Fim de março a fim de junho. Ai. Eu tô achando que o Trump não deu nem visto pro Eduardo Bolsonaro. Eu vou falar, mas Thiago, ele não é deputado? Então, ele é deputado, ele tem visto. E a diferença é que deputado tem, no caso ele tem, né, o pai dele foi presidente, passaporte diplomático, então ele pode entrar, é mais fácil para ele entrar e tudo mais, mas ele tem que cumprir os tempos de visto. E agora ele é licenciado da Câmara dos Deputados, então nem deputado ele é. Oficialmente ele não é deputado, ele não tem assessores, ele não tem verba de gabinete, não tem nada. Eu peço a sua inscrição no canal, não se esqueça, se você quer aprender a ganhar seguidores no Instagram, o nosso curso está disponível só até o fim dessa semana. E quem adquirir o nosso curso vai ter desconto na compra do curso de YouTube, que foi lançado ano passado e que ficou só 1 semana disponível, lembra? Essa semana está disponível para quem adquirir o curso de Instagram, vai ter o do YouTube com desconto também, tem lá a opção de adquirir. E curso de CapCut, que é aí o editor de vídeos mais utilizado. É o primeiro link da descrição, se você tiver qualquer dúvida, no segundo link aí é o nosso suporte, fala com o nosso suporte. Falou!